Bem, Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendito é o Senhor, Tu és o Deus dessa igreja, Deus das nossas vidas, do nosso coração. Sim, Deus. O Senhor nos amou porque deixou uma palavra revelada a nós, essa palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Obrigado pela vida do pastor Sandro, sua família, seu ministério, que o Senhor continue abençoando a vida dele, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Já combinei com ele, ele quer ficar desse lado aqui, né? Ele é de direita, vai ficar desse lado aqui. É verdade. Porque ele vai ver aqui, pode ficar tranquilo, porque o computador dele está aqui, vai dar tudo certo, né? Deus abençoe a sua vida, fica à vontade aí, tá, pastor Sandro? Amém. Todo o galardão que eu ia receber no céu, eu acabei de receber aqui, né? Sentado à direita e os elogios e tudo mais. Meus irmãos, boa noite. É uma alegria compartilhar esse momento especial com vocês. Agradecer aí Rafael, pastor Teco, os demais pastores que bondosamente, né, nos convidaram aí para partilhar desse momento muito especial. Falar sobre a Bíblia, acredito que tem que ser algo muito, muito relevante na vida do cristão, e principalmente daqueles que pregam a palavra. Conhecê-la não apenas no papel, mas conhecê-la pela formação daquilo que o próprio Espírito Santo concedeu a todos nós. É difícil falar de um objeto, permita-me citar objeto, entendendo que é a palavra de Deus, num contexto de estudo, porque nós estamos falando da palavra de Deus, primeiramente a inerrante palavra de Deus. Estamos falando de textos que foram escritos há mais de 3.500 anos aproximadamente. Estamos falando de línguas que também têm a sua formação, né? 3 línguas que foram escolhidas por Deus para registrar. Estamos falando de uma cronologia que dista de nós, nesse tempo todo. Estamos falando de aproximadamente 40 autores que escreveram em lugares diferentes, circunstâncias diferentes. Então não é fácil você trazer para o nosso contexto e apenas apresentar. Por isso, e quando nós olhamos para as versões que nós temos em mãos, não foi nada fácil para aqueles que iniciaram essa tradução. Eles tiveram que passar por alguns pontos difíceis que nós não tivemos acesso. E dessa forma a gente procura estabelecer algo que dê para a gente pelo menos um entendimento. O que nós temos em mãos não é apenas um texto, não é apenas uma palavra, não é apenas uma folha, não é apenas algo que contém a palavra, mas é a palavra, né? Muito embora haja liberais que dizem que contém a palavra, e isso não vem ao caso aqui. Mas vamos lá, vamos tentar desenvolver um pouco aqui sobre essa questão da formação das Escrituras, mas com um ponto introdutório, eu gostaria de mencionar com vocês que quando estamos falando das Escrituras, eu trouxe aqui alguns exemplares da Bíblia, hebraica, grega, Septuaginta e as mais antigas, né? Nós temos que entender que esse processo de revelação que Deus ele estabeleceu para todos nós tem um teor exclusivo. Por que Deus nos deixou escrito a sua palavra? Para nos apresentar a sua glória, a sua pessoa. Uma revelação que desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22 está apontando para Cristo. Por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, nada melhor do que esmiuçarmos as Escrituras no estudo, na contemplação, mas sem deixar de entender que ela também trata de um conceito espiritual para a nossa vida. Então, quando nós voltamos lá atrás, na sua formatação, na sua escrita, nós veremos que existem pontos difíceis de compreender, que não é apenas na leitura, mas é conhecer em torno da leitura, por meio de arqueologia, por meio de traduções e achados que foram compondo as Escrituras. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos
ao ler e tentar entender a palavra, é achar que a Bíblia foi escrita imediatamente com um fato ocorrido. Alguém já parou para pensar assim? Não sei se me fiz entender. Como se fosse agora assim, e nesse exato momento o pastor Teco está escrevendo alguma coisa. Agora aquele irmão lá atrás está conversando com o outro do lado, né? Opa, aquele outro irmão ali está rindo. Parece que a gente olha para as escrituras como se o fato ocorrido fosse escrito imediatamente naquele momento que estava passando. Não. Nós veremos que quem esteve no momento em que Deus disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem escreveu? Não havia gente, não haviam pessoas. E quando partimos do ponto de vista para o Novo Testamento, nós veremos que talvez as pessoas tendem a compreender, né? E agora Jesus acabou de nascer, e aí escreveu. Irmãos, muitos desses fatos foram escritos anos ou milênios depois, no caso do Antigo Testamento. No Novo Testamento foram escritos no mínimo 30 anos aproximadamente depois, desde o nascimento de Jesus, e os fatos que foram acontecidos no seu Evangelho. Alguém sabe me dizer qual primeiro livro do Novo Testamento que foi escrito? Primeiro livro do Novo Testamento. Dizem, né, há controvérsias. Alguém sabe? Mateus está lá na disposição, né? Então, há uma controvérsia se é 1 Tessalonicenses, se de fato foi Gálatas. Então há um contexto, não há algo assertivo quanto a isso aí. Então percebe que começa com as cartas paulinas e não com os evangelhos. Olha que loucura. Então, isto posto, aponto para onde? Espera aí, aqui falou que aqui, né? Então tá bom, isto. Então, isto posto, vamos procurar desenvolver aqui. Eu não quero ser prolixo, né? Porque o tempo é curto, mas eu falei com o pastor Rafael o seguinte: rapaz, esse assunto nós gastaríamos pelo menos 1 ou 2 semestres para poder falar direitinho, né, do que vai acontecer. Mas vamos tentar aqui. O texto 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, né, impulsionados, inspirados pelo Espírito Santo. Então, quando olhamos para um texto deste e começamos a imaginar, Pedro estava falando de toda a Escritura ou estava falando do Antigo Testamento? Obviamente, o Novo Testamento ainda não tinha sido formado, mas aplica-se também porque nós entendemos que é o conjunto de livros que desenvolve toda essa questão. Então, para a gente definir, podemos dizer o seguinte, que a Bíblia é uma coleção de pequenos livros inspirados pelo Espírito Santo, que usou homens no decorrer da história, diga-se de passagem, homens pecadores, ok? No decorrer da história, em tempos, culturas e línguas diferentes. Então você tem em suas mãos uma biblioteca. Esta biblioteca, ela vai relatar as coisas de Deus, desde a criação, da sua revelação como Criador e sustentador do universo, da promessa que aponta para o Messias, o Salvador que haveria de vir, e isto vai tratando de algumas noções, ainda que um pouco obscuras, porque não havia algo claro a falar a respeito de quem seria o Cristo, mas estava apontando para aquele que haveria de vir. E na plenitude dos tempos, como Efésios fala, Cristo então veio cheio de glória e verdade, então cumpre-se nele tudo aquilo que o Antigo Testamento estava apresentando. Começa-se então, a partir daí, a nova aliança, o novo pacto que vai apresentar o cumprimento daquilo que falou lá atrás em todas essas questões. Muito bem, mas para a gente entender um pouco sobre essas questões, nós precisamos voltar um pouco e observar que a Bíblia, ela não foi formatada imediatamente com todos os livros. Isso, creio que todos nós sabemos, isso é assunto de escola bíblica dominical. Porém, ela foi sendo montada de forma
que hoje pudéssemos ter uma coleção de livros que tem uma coerência não cronológica, mas uma coerência de fatos que foram sendo apresentados a nós, até que de fato fosse completamente consumado. Para isso, nós precisamos entender o cânon, não é entrar pelo cano, não, né? É o cânon. Vamos entender o que é isso, né? Quando falamos de cânon, nós estamos tratando de um ajuntamento de ideias, de escritos que foram sendo avaliados e tiveram critérios para poder permanecer de acordo com os livros que nós temos hoje em mãos. A princípio, entender o que seja um cânon massorético, isso vai ajudar muito a gente, porque vai apresentar que os primeiros textos, eles tinham uma dificuldade porque era específico para um povo. Uma língua, né, o hebraico aramaico, que na sua forma nua e crua, ninguém entendia. Era como você pegar alguns hieroglifos, né, egípcios lá e olhar para aqueles passarinhos, aqueles lobos, falar, o que é isso aqui? Então, essa formatação, ela foi criando um corpo. Então, quando falamos do cânon massorético, os massoretas, eles viveram especialmente entre o século V, né, quinto e o século X ali, e o nome vem desse chamado Massorá, como está escrito ali, que tem a ver com tradição. Então, Massorá é uma palavra hebraica que tem a ver com tradição. Aquilo que foi passado para as pessoas. Eu havia dito aqui, quem registrou o Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bom, não havia pessoa. Porém, entretanto, Deus, Ele usou homens, e podemos especificar aqui, a maioria dos estudiosos acreditam que a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento foram escritos por Moisés. Isso foi por volta de 1.200 a 1.500 anos antes de Cristo. Então, todo o Antigo Testamento teve essa duração de escrita. E dessa forma, então, Moisés, instruído, um príncipe do Egito, diante de toda a sua história, ele recebe de Deus essa revelação, o que nós chamamos no Novo Testamento de o sopro de Deus, não no sentido de mas de usar a capacidade, usar a língua, usar a cultura, respeitando as limitações dos seres humanos, ou dos escritores, melhor dizendo, para que eles pudessem então escrever o texto sagrado que nós temos hoje. Porém, o texto ou o idioma usado, que era o hebraico, eles tinham uma formatação única de um povo. Porém, com o passar do tempo, ele tornou-se um pouco mais entendível, porque esses chamados massoretas, a tradição, puderam então colocar debaixo dessas palavras, vou mostrar para frente um pouquinho sobre isso aí, para que nós pudéssemos, fora do povo de Israel, pudéssemos entender pelo menos a pronúncia da palavra. Até então ninguém sabia a pronúncia a esse respeito. Recentemente alguém me perguntou, pastor, o nome de Deus, qual é o nome de Deus? Bom, o texto já fala sobre isso, o nome de Deus é Senhor. O que nós traduzimos aqui como a pronúncia aproximada seria Yahweh. Alguns traduzem por Javé, ou Jeová, bem portuguesado, mas nós não temos mais a pronúncia de Deus, perdeu-se a pronúncia de Deus. Por quê? Porque não havia um registro, como pegamos hoje no nosso celular, né? Yahweh, grava aí. Não existia isso. Com o passar do tempo, aqueles que escutaram o nome de Deus foram perdendo a pronúncia e depois das deportações para os exílios, então acabou. O que tem a aproximação talvez criarmos uma expressão muito aproximada, Yahweh, né? Yehová, a gente canta algumas músicas aí, né? Jeová, Rafá, meu Senhor, então, cura toda dor. Então, são essas expressões que, às vezes, as pessoas procuram colocar. Então, quando olhamos para os massoréticos, o texto massorético, o hebraico, com as vogais, ele fala de uma transmissão de texto que
nos ajuda a compreender qual era a expressão, a transliteração da mesma, ok? Então, só para a gente entender. Pastor Sandro, Sim. só para os irmãos, para ajudar, acredito eu que o pastor Sandro vai aprofundar nesse assunto. Os maçoretas, eles eram um grupo, eles desenvolveram um rigoroso sistema de preservação de letras e palavras bíblicas hebraicas, procurando transmitir fielmente as escrituras, prevenindo assim que futuros escribas cometessem erros na tradução e manuscrito. Então era um trabalho muito minucioso para a preservação da palavra de Deus. Então, assim, é como se Deus estivesse agindo na história, levantando essas pessoas, né, os maçoretas, para essa fidelidade da palavra, dos escribas que iriam perpetuar, para que pudesse ser da melhor forma possível. Só um contexto histórico. Joia, contribuiu fazendo um prefácio do que eu ia falar agora, né? Então, quando falamos de maçoretas, estamos falando o seguinte: você olha para aquela letra no azul ali, apenas a parte branca, aquilo é um Aleph, é a primeira consoante do alfabeto hebraico. Todas as letras, toda a escrita do Antigo Testamento era baseado naquelas palavras ali. Os maçoréticos, né, essa junção de conceitos para tentar dar para a gente uma pronúncia, criou-se então as letrinhas que estão debaixo do Aleph. Então vemos ali parecendo um T, né? Aquela palavra ali é o Kametz Kator. Ele tem a expressão como O, o nosso A. Então temos desde aqui o início aqui, ó, desse lado, faltou o meu apontador aqui, mas toda a palavra que também tem. Aperta e segura o quê? Ok. Vou comprar um desses para mim, muito bom. Muito bem. Então eu falei inicialmente aqui, né? Opa, vamos lá. Temos aqui o Aleph, temos aqui o Kametz Katon, que é um O, que vai dar sentido à palavra. Quando olhamos aqui, ó, desse lado, temos o Aleph, e debaixo do Aleph, não está sustentado, debaixo do Aleph temos todo as vogais, né? Patá, Segô, Hereke, enfim, não vou me ater muito a isso não. Porque se fôssemos olhar apenas a letrinha, ou a consoante, aqui é uma consoante Ré, eu não teria uma pronúncia, mas com ela eu posso dizer o seguinte: Ra, Ré, Ri, Ró, Ru. Então, era isso que era escrito do Antigo Testamento. Agora, vocês imaginam que a palavra de Deus ela precisa ser divulgada. A palavra de Deus tem que chegar para as nações. Então Deus ele foi selecionando essas pessoas, né, como esse grupo de maçoretas, né, como a própria Septuaginta, vamos falar um pouco para frente, para poder trazer o entendimento de uma pronúncia melhor para o nosso entendimento. Então o que você tem nas mãos, meu querido irmão, minha irmã, em português, não foi algo fácil. Foi algo muito difícil, foi algo quase que impossível aos olhos humanos para que você pudesse ter a tradução, a compreensão no contexto cultural, no contexto linguístico, para que então essa palavra de Deus pudesse ser revelada a nós, ok? Isto posto, então, nós temos uma outra ideia. Ali nós temos um texto hebraico, isso, um texto hebraico. Se você, acho que a sua cabeça está atrapalhando aqui. Ok, né? Então nós temos um texto hebraico aqui. Imagine se não tivesse essas letrinhas, esses pontinhos, que tudo isso tem um sentido para o texto hebraico, ok? Mas nós temos o que então, no cânon maçorético? Temos o livro do Pentateuco, nós conhecemos, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que nós chamamos de Torá. Temos os livros proféticos, chamado Neviim. Dentro dele há uma seleção ainda, os escritos, né, que compõem a poesia, a sabedoria, ou os rolos, né, de Megilot, e os seus históricos, que as pessoas chamam de Ketuvim. Então traz essa questão.
tentar andar aqui para a gente não se ater muito a essa questão. Você pode me ajudar a interromper aí, tá? Caso eu esteja delongando muito. Então, quando olhamos ali, embora esse conteúdo no cano protestante, né, do Antigo Testamento, seja o mesmo do hebraico, existem algumas diferenças de posição. Dentro do cano judaico, os livros eles têm uma forma de disposição diferente do nosso. Enquanto o nosso é Gênesis, Êxodo, e vai passando aos 5 primeiros Pentateuco, depois passa pelos 12 livros históricos, 5 livros poéticos, 5 profetas menores, 5 profetas maiores, eles não têm essa ordem, embora sejam todos os 39 livros iguais aos nossos, com o mesmo conteúdo, com o mesmo sentido e com o mesmo propósito, ok? Porém, houve também alguns acréscimos, isso foi bem depois de livros, vamos considerar mais para o final aqui, que nós não temos em nossa Bíblia, né, os chamados apócrifos, né? Então, os livros apócrifos foram acrescentados fora daquilo que foi o cano judaico. 1547, a linguagem básica deles era no grego, versão que não era usada do Antigo Testamento. Né? Isso aí, né? Aliás, quando houve essa tradução do hebraico, né, para o grego, isso foi um desejo de Antíoco Epifano, de fato, presentear a sua mãe. Olha que dedicação, né? Então, como chamam de Septuaginta, foram 72 sábios que escreveram, traduziram, na verdade, do hebraico para o grego. Naquela época, o grego era universal, era a continuidade, né, ou podemos dizer, a herança deixada por Alexandre o Grande, o macedônico, que conquistou todo mundo na época. Então, escreveu todo o Antigo Testamento em grego para presentear a sua mãe. Eles falam em 70 sábios em 70 dias, provavelmente na Alexandria, né? 72. 72. Então, eles contam e por isso se tornou a Septuaginta, né? Para dar a ideia de 70, assim, para eles que se especificavam, né? Isso, né? E foi um presente, né? Maravilhoso quanto isso aí. Então, quando olhamos aqui para o Pentateuco, a Torá, vou rápido aqui que todo mundo sabe, né? Gênesis a Deuteronômio, os profetas anteriores, Josué até 2º Reis, posteriores Isaías até os profetas menores, e aí temos também os escritos, o chamado Ketuvim, que é a poesia e sabedoria dos salmos, provérbios, enfim. Isso é algo que é bem tranquilo para a gente em nível de escola bíblica dominical, né? Todos nós sabemos quanto é isso aí. A partir disso aí, meus irmãos, ainda dentro do cano do Antigo Testamento, essa formação composta por 39 livros, como colocar aqui, teve o seu desenvolvimento. Então, o cano massorético é a Bíblia hebraica em sua forma definitiva, vocalizada e acentuada pelos massoretas. Então, a ordem dos livros, entretanto, segue ali o que nós chamamos da ordem da Vulgata Latina, que foi a tradução. Quando nós olhamos, por exemplo, qual que é o primeiro livro do Antigo Testamento? É esse mesmo, não estou pegadinha não, qual que é? Gênesis, muito bem. Aí a pessoa pensa que é pegadinha, né? Fico com medo de falar, é Gênesis mesmo. Porém, a Bíblia hebraica, ela não é chamada de Gênesis. A palavra Gênesis, né, ela é um vocábulo grego que vem justamente dessa tradução, tanto da Septuaginta como da Vulgata Latina. Ela é mais latinizada. Porque o livro de Gênesis para os judeus, na Torá, é Bereshit, que tem a ver com todo esse princípio. Então, toda primeira palavra dos escritos ou dos livros do Antigo Testamento é o nome do livro. Ok? Então, só para a gente ter um contexto como funciona. Veja bem aqui, lamentavelmente desconfigurou, eu esqueci de passar a fonte, né? Mas não tem problema não. São duas palavras em hebraico, a primeira da esquerda, né, estava sem o massoreto, e a da direita estava com o massoreto, para a gente tentar entender todo esse processo aqui. Desconfigurou também, lamentavelmente. Então, só o que nós já falamos aqui, a tradução dos 72 sábios, conhecido como a Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego,
Então ela trouxe para a gente esse princípio de como nós podemos mencionar. A palavra berit, que é uma palavra hebraica, ela significa justamente testamento. Para o grego, que foi a Septuaginta, ela foi colocado como diatheke, uma palavra grega. Então tudo isso aí tem a ver com aliança, contrato. Por isso que chamamos Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Antigo Pacto, Antiga Aliança ou Nova Aliança no contexto. Então, só para a gente ilustrar aqui, as fases dessa formação, né? Primeiro, a promulgação escrita na natureza. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 1, justamente sobre a própria natureza, ela dá o testemunho, porque toda a humanidade é indesculpável para poder dizer que não há um Criador. As pessoas falam assim, e os índios? Se os índios não ouvirem falar de Cristo, a natureza, ela testemunha. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, quem nunca teve o contato com o Evangelho, a natureza é o testemunho real, porque existe dentro do ser humano, todos nós, podemos dizer assim, aquela centelha da glória de Deus, porque foi Ele mesmo que soprou em nós o ruá, né? O sopro de Deus, nos dando fôlego de vida e nos dando as suas leis internas. Quando olhamos Caim matando Abel, mas ainda não havia a lei que falava contra não assassinarás. Por que ele então sofreu? Porque havia uma lei interna. Essa era uma concepção de vida que Deus já estabeleceu. Então, todo ser humano, ele sabe que não deve tirar a vida do ser humano, de outro ser humano. Isso é natural. Então, quando a lei vem, ela vem para testificar isso. Olha como que vocês são. Olha realmente quem e de onde vocês vieram e qual é a realidade da sua existência pecaminosa. Então, percebe como tudo isso vai sendo relacionado? Segundo, a programação escrita na consciência, né? Romanos 2,15 fala sobre isso. A escrita em tábuas da lei, isso vem onde Moisés recebe então os 10 mandamentos, e aí então ele começa a dar essa promulgação daquilo que é a vontade de Deus. Depois vem a promulgação do próprio Cristo, né? A palavra vivente, a realização daquilo que Deus estabeleceu, tanto nos 10 mandamentos, ou quanto nos 613 preceitos que nós vimos em todo o contexto do Antigo Testamento. Depois, a promulgação de toda a Escritura, né? De Gênesis a Apocalipse, e a promulgação escrita no coração, que na medida em que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo, ou a palavra de Deus. E a partir daí, nós cristãos como cartas vivas. Nós não precisamos de uma Bíblia para pregar o Evangelho. Nós somos essas cartas vivas. Costumo dizer que nós somos os verdadeiros outdoors de Deus. As pessoas precisam olhar para a gente e fazer a leitura de quem realmente nós somos. Por isso que baseamos, na verdade, a fundamentação que é a verdade que nós acreditamos e pregamos, mas também aquela que nós vivemos, aquela que nós contemplamos ou partilhamos com as pessoas dentro desse contexto, ok? Vamos lá. Alguns indícios e evidências históricas, né? Dentro da origem da formatação da própria Bíblia. Então, olhamos aqui o período histórico da formação, né, das Escrituras, situa-se entre 1100, essa é uma data mais recente, mas podemos jogar até um pouco mais, né, de 1500, mas vamos lá, 1100 ou 1200 a 100 depois de Cristo. Então, nós temos aqui um período de 1500 anos aproximadamente, para que toda a Escritura pudesse ser formatada. Desde Gênesis, na utilização da pessoa de Moisés, até o último livro, por volta de 87, 88, no primeiro século ainda depois de Cristo, com João, um dos apóstolos dele. Então nós temos aí uma cronologia, que é um período aproximado que foi escrito. Então, vocês já pararam de imaginar? 1500 anos aproximadamente, para que essa Bíblia que você tem em suas mãos
pudesse ser de fato formada. Somente um Deus tão gracioso, soberano, zeloso, preservador, para não deixar essa sua palavra desaparecer. Irmãos, nós estamos falando de um milagre. O que você tem em mãos é um milagre. Por isso a gente deposita não somente o conhecimento, não apenas o academicismo, mas a fé que estabelece de fato princípios e valores de Deus para preservar essa sua palavra nossa. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra. Eu não sei se foi. Tem um cientista no passado, vocês me ajudam a lembrar, eu esqueci o nome dele agora, mas ele disse o seguinte na sua época: que esta Bíblia que os cristãos possuem, daqui a 50 anos ela desaparecerá. Ele morreu, anos depois a casa dele tornou-se uma... Voltaire falou que em 200 anos o cristianismo também não existiria mais. E no entanto esses homens passaram, mas essa palavra não vai passar. É essa palavra que nós devíamos amar com toda a profundidade, como o salmista pôde dizer: ó Senhor, como amo a tua lei, nela eu medito o dia todo. Em pensar, meus irmãos, que negligenciamos a maior, ou podemos dizer a única fonte e a melhor fonte de alimento da nossa alma. Nós não deixamos de comer, nós não deixamos de refrescar e de nos hidratar o corpo, mas nós deixamos a nossa vida espiritual amortecer por negligência em não ler essa palavra. Isso é muito sério. Nos últimos 5 anos eu desafiei a nossa igreja a ler a Bíblia toda. Eu me desgastei, porque toda semana, num período de 5 anos, toda semana eu monitorava, logicamente pelas redes sociais, interna ali, o WhatsApp, a leitura bíblica. E ainda trazia algumas informações para poder ajudar na compreensão. Eu recebia muitas perguntas. Rafael, você não sabe assim, às vezes o desgaste que eu tive. Eu falei assim: meu Deus, eu arrependo de ter feito isso ou não, né? Mas nós estamos para isso aqui. Mas foram 5 anos, leitura anual. Leitura anual. Irmãos, se nós não entendemos que essa palavra que está em nossas mãos, ela é a fonte de vida que alimenta a nossa alma, então nós não entendemos realmente por que Cristo veio morrer no nosso lugar. Por isso, quando olhamos para a palavra, essa que você tem em suas mãos, você não pode praticar o que John Piper certa vez disse: há poeira suficiente em sua Bíblia para te condenar ao inferno. Sabe o que ele quis dizer com isso? Por que poeira na Bíblia? Há quanto tempo você não lê a sua palavra? E alguns ainda que mantêm aberta no Salmo 91, né? Salmo 91, como se isso fosse ajudar alguma coisa. A Bíblia aberta, ela não vai te ajudar em nada se você não a ler de fato, ok? Eu falo isso para as minhas ovelhas lá, para que também isso crie um conceito, né? Então, primeiramente, a Bíblia, ela tem o seu pontapé inicial, me permito usar essa expressão aqui, pela tradição oral. Então, aquilo que Adão e Eva receberam, os seus filhos receberam, passaram então para os seus filhos, Sete, Enoque, e foi passando de geração em geração. Um dado importante, talvez todos saibam, por que as pessoas viviam muitos anos naquela época? Isso tem uma coerência, né? Viviam 900 anos, 969 anos, tem uma coerência porque desde Adão, Sete, Matusalém, havia ainda um contato dessa verdade que foi recebida de Deus, vivida e passada. Então era de pai para filho, de avô para neto, de bisavô, tudo mais.
Chega então Noé recebe aquelas informações juntamente com os seus filhos, vem o dilúvio, né, morre, acredito no dilúvio universal, apenas 7 pessoas sobreviveram. Eles então continuaram a passar para os seus filhos. De Noé até Abraão, então, percebemos uma linhagem. E cronologicamente, é possível dizer que Abraão, ele conheceu Noé. Olha que coisa, parece absurda, né? Mas cronologicamente, houve um certo contato. Por poucos anos, né? Abraão era um adolescente de 70 anos, então ele pôde ter aquele contato. A partir dali sai de Ur dos caldeus, então começa, vai passando de geração em geração. Após o dilúvio começa a cair então a idade, né? Já não eram mais experientes a tal ponto, mas começa a vir então o quê? A escrita oral, o conhecimento passado de geração após geração, vem então a escrita, então começa a se registrar todos esses fatos nesse sentido. Então, a parte mais antiga remonta justamente a essa aí, desse tempo de 1100 aí. Ainda tem a questão da tradição oral, não vou me ater muito aqui não, chamada javista, a tradição do norte, né, chamada eloísta. Cada um foi dando um significado ao nome de Deus, né? Javé, Eloí, a deuteronômica. E isso foi tendo um conceito aí, até esse sentimento do pertencimento da revelação de Deus por meio dos sacerdotes, ok? Vamos lá. Então, a origem da formação do Antigo Testamento remonta para este período em que, de forma oral, escrita, preservou-se até os nossos dias. E se for falar sobre discussões teológicas sobre a escrita, não houve dificuldade no cânon, essa formatação do Antigo Testamento. Graças a Deus, aquilo que de fato Moisés escreveu, Josué escreveu, né, Samuel e muitos outros, Davi, eles escreveram ali, os profetas Jeremias, Isaías, e isso não houve nenhuma discussão. Na década de 40, descobriu-se um manuscrito lá no chamado, né, de Qumran, no Mar Morto, né? São várias cavernas que existiam ali. Então alguns beduínos estavam procurando suas ovelhas, e aí alguém tropeçou e caiu e viu que havia muitos potes, né, envolvidos, e eles pegaram aquilo ali, foram para a cidadela e começaram a vender, distribuir, até que um estudioso viu que aquele beduíno estava com um rolo nas suas mãos, falou: eu compro esse rolo. Onde que você achou? Tem mais? Tem. E quando foram lá, foram os achados de Qumran, então as diversas cavernas ali. Até 1940, o Antigo Testamento, ele tinha a sua tradução em manuscritos mais recentes. Com esses achados, reportaram a 2000 anos antes. O que os cientistas, né, o que os arqueólogos não cristãos pensaram? Agora vamos pegar os cristãos. Pegaram o rolo, eu tive a oportunidade de conhecer, né, o rolo, mas foi a cópia, tá? Não foi o original, não. O original está lá no Louvre, aqueles lugares lá. Mas houve uma cópia que foi sendo trabalhada aí em São Paulo. Nessa época eu estava mestrado lá em Palavra da Vida, mas eu tive a oportunidade de conhecer esse rolo, e eles começaram a verificar letra por letra, palavra por palavra, com o texto mais recente que estava ali. Estão acompanhando? Eu estou sendo muito técnico aqui, né? Então, só repetindo aqui, até 1940, a Bíblia do Antigo Testamento era de manuscritos mais recentes, ok? Com os achados arqueológicos do Mar Morto, lá em Qumran, fica lá em Israel, obviamente, né? Era muito mais antigo, foi escrito antes destes que foram traduzidas as nossas Bíblias. João Ferreira de Almeida usou os manuscritos mais recentes. Então, o mundo científico da época achou que haveria contradição
nos textos do Antigo Testamento. Então eles pegaram, abriram o rolo de Isaías e começou a comparar os mais recentes com aqueles achados. Meus irmãos, Deus é fiel. Nada foi mudado, nada foi contraditado. Apenas comprovou que a Bíblia é a verdade. Percebe como que Deus, Ele preserva a sua palavra? Ainda que os homens tentem atualizá-la. Entenderam aí, né? Então, Deus continua preservando a sua palavra. Agora, o Novo Testamento, nós tivemos um problema maior. Porque nós estamos falando de milhares de cópias. Então, para a gente entender aqui, deixa eu passar aqui que eu esqueci, da origem da formação da Bíblia do Novo Testamento. Vejam bem, ali nós temos um pergaminho, datado aí, talvez, quarto século aproximadamente, para vocês verem a dificuldade que era compreender o texto sagrado. Estou falando de texto do Novo Testamento agora, tá? Então, quando olhamos aqui, há aproximadamente 5.600 manuscritos do Novo Testamento. Por que isso? Naquela época não tinha xerox, né? Então, aquilo que João escreveu, aquilo que Lucas escreveu, Paulo escreveu, Mateus escreveu, eles então começaram a repassar esse texto para as igrejas ou comunidades locais. O que o povo começou a pensar? Gente, nós estamos tratando aqui com um pergaminho. Pergaminho era, na verdade, talo, né? Que era macetado, a palavra certa é essa mesmo, tá? Era macetado, era entrelaçado, e as pessoas escreveram naquele papel poroso. Há achados, se você pegar o manuscrito e fazer assim, ó, as letrinhas pulam, de tão antigo. O povo começou a ter a ideia, bom, vamos começar a reproduzir isso, nós precisamos preservar. O escrito do Evangelho de Mateus, começaram, genealogia de Jesus Cristo, filho, vamos lá, joia. Esse aqui passou para outra comunidade, esse começou também a repassar e a escrever a mesma coisa. O que foi acontecendo com esse original aqui de Mateus? Passou 10 anos, 20 anos, 1 século, 2 séculos, o que aconteceu? Sumiu. Não existem mais os originais dos autores. Não existem. O texto original que Mateus escreveu, que Marcos escreveu, que Paulo escreveu, não existem mais. O que existem hoje, não se assustem, mas são cópias das cópias, das cópias, das cópias, das cópias, das cópias. A beleza de tudo isso é que nem os escritos de Homero são tão numerosos quanto os escritos do Novo Testamento. Há teólogos, né, profissionais dessa área de manuscritos, que eles falam que se for colocar todo o manuscrito do Novo Testamento em pé, sobreposto, daria pelo menos uns 50 prédios do Empire State. Quilômetros de escritos durante esses anos. Então, 5.600 manuscritos do Novo Testamento. Destes, cerca de 2.200 são lecionários. Lecionários são coleções de escritos avulsos, aqueles que a gente coloca no boletim, né? Você coloca o texto, antigamente tinha isso, né? Boletim, você colocava um texto lá. Então foram achados 2.200 para poder comprovar essa situação. Uma grande maioria são manuscritos dos Evangelhos, 1942. Cerca de 5% total são de fragmentos de livros, e só de compilação dos pais da igreja, Tertuliano, Jerônimo, aquela turma do passado lá, Irineu, são mais de 1 milhão de escritos, de comentários que eles colocaram. Então, meus irmãos, nós estamos bastante abastados de testemunha escrita do Novo Testamento. Pastor, mas houveram erros? Houveram de alguma forma, houve de alguma forma, podemos chamar de acréscimos, ou talvez uma tentativa de identificação daquela palavra, daquele texto, mas nenhum deles contradiz a verdade que nos foi colocada.
Irmãos, pensem bem, nós estamos falando aqui de milhares de textos escritos durante quase 2 séculos do Novo Testamento, né? Agora é Novo Testamento, mas que não há contradição. Consegue perceber isso? Se nós começássemos a escrever aqui agora o seguinte, vamos falar, descreva agora o cenário aqui à frente. Aí cada um começa a escrever o cenário. Bom, está lá na frente 3 homens, o da esquerda é o mais bonito, logicamente sou eu, né? A esquerda está diferente deles aqui, tá? Né? O do meio está escrevendo uma Bíblia. Se cada um começasse a escrever esse cenário aqui, teríamos contradições. Mas a Bíblia não. Homens diferentes, situações diferentes, culturas diferentes, até línguas diferentes. Eles escreveram, embora de ângulos diferentes, a mesma coisa. Por que nós chamamos os 4 evangelhos, 3 deles nós chamamos os evangelhos sinóticos, ou sinópticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, evangelhos sinópticos. Por quê? São pontos de vista diferentes do mesmo assunto. É como se nós escrevêssemos o seguinte: bom, esse laptop aqui, ele tem tecla, ele tem uma tela. Aí o Rafael começa a escrever aqui, não, ele tem uma parte fina do ângulo dele, tem tecla e tem tela. E aí o Mansur vai escrever lá, não, estou vendo um laptop aqui pelas costas dele, mas eu estou vendo que ele tem uma tecla aqui. Estamos falando do mesmo objeto, do mesmo assunto, porém de ângulos diferentes. Então por isso que é evangelho sinóptico. O evangelho de João não é considerado porque ele é mais teológico, mais profundo em todo este contexto. Ok? Vamos lá. Então desse conceito, podemos dizer que os intérpretes, né, profetas e sábios, durante muito tempo, eles foram orientadores do povo de Deus. Eles apresentaram aquela verdade que eles haviam recebido. Isto, meus irmãos, sem perder o teor. Neste contexto neotestamentário, nós estamos falando daquilo que eles ouviram, viram, apalparam. Abre rapidamente, por favor, 1 João, capítulo 1, versículo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Pastor Santos, enquanto os irmãos abrem, irmãos, só para os irmãos terem uma noção, uma compreensão, a Ilíada de Homero, que é uma poesia datada do século 3, aproximadamente, antes de Cristo, tem em torno de 1.800 a 2.000 manuscritos. E nenhum historiador ou nenhum cientista coloca em questionamento se ela é verdadeira ou não. Só o Novo Testamento tem 5.800 manuscritos em grego, 10.000 manuscritos em latim, mais de 1.200 em outras línguas. 1 milhão de citações dos pais da igreja. Então, assim, colocar a inerrante palavra de Deus em contestação é a artimanha da antiga serpente. É tão interessante que um livro de poesia grego, ninguém coloca em contestação se ele é verdadeiro ou não. Manuscrito é quando você pega um livro e escreve ele à mão. Eu tenho uma caligrafia, Rafael tem outra. A do Teco é impossível de ser lida sem a presença dele. É um aramaico arcaico. Porque depois nem ele está entendendo mais, tem que ter auxílio do Espírito Santo. É um aramaico arcaico. Então, assim, imagina, as pessoas escreviam à mão. Então, nós precisamos ter esses conhecimentos históricos, até mesmo para nós sermos um povo. Paulo fala sobre isso com Timóteo. Timóteo, você não pode ser um bobão, não. Você tem que manusear bem a palavra de Deus, porque quando pedirem contestação da sua fé, você tem que saber o que você vai falar. Então imagina, uma poesia grega, ninguém contesta, mas a palavra de Deus, que tem todo o registro histórico, de várias fontes, muitas vezes ela é questionada, e às vezes a gente como crente fica, não. Por isso a importância de nós aprofundarmos e estudarmos, tanto da forma com auxílio do Espírito Santo, discernindo a palavra de Deus, mas com a nossa racionalidade. O que é interessante, Mansur, a Ilíada de Homero, bem preservada, né, com essas cópias colocadas aí,
Eles não questionam porque ela trata de um conceito intelectual, racional, né, que satisfaz pela beleza do conteúdo, né, daquilo que é a informação. Os escritos da palavra de Deus, ela não é apenas intelectual, ela é espiritual. A Ilíada de Homero, ela não atinge o âmago espiritual como a palavra de Deus ela trata. Hebreus 4,12, né? A palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, a ponto de discernir juntas, medulas. Então, para dar esse conceito. Então, estamos falando da palavra de Deus, que incomoda, que é a verdade, que trata das coisas dessa vida, de uma razão, porque o culto é racional, mas que aponta de fato a natureza do ser humano pecadora, condenada sem Deus, sem Cristo, que precisa do arrependimento. Então ela ataca o orgulho do ser humano, já o conceito deles lá não, ok? Vamos lá. Então, por motivos óbvios, irmãos, os judeus eles não aceitam os livros do Novo Testamento. Eles têm como um livro de sabedoria, alguma coisa nesse sentido daqui, mas eles não aceitam no cânon deles lá. Se não reconheceram Jesus como Messias, não poderiam aceitar estes livros como inspirados. Então nós temos aí a formatação, né, do Novo Testamento, vamos colocar também não, mas os 27 livros, da mesma forma que nós encontramos os 4 evangelhos, o livro histórico, os 13 cartas paulinas, 8 gerais e 1 escatológico, ok? Vamos lá. Como? Perdão, verdade, está vendo isso aí? É o TDAH. Vamos lá, né? 1 João, então, 1 João 1, olha o que diz aí. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, que os nossos olhos e o que contemplamos as nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida, o Logos, que é Deus. Então, vamos pensar aqui, vamos lá. O que era desde o princípio, uma correlação da existência da criação, no princípio, da existência do verbo da vida, no princípio, a respeito de Jesus, em João capítulo 1, versículo 1, e agora João, ele mais uma vez trata dessa questão. O que ouvimos, o que vimos, o que contemplamos. Parece a mesma coisa, né? Quer ver uma coisa? Uma pessoa, por favor, fala Jesus aí, uma pessoa. Opa, eu sei que alguém falou Jesus, não sei quem é. Fala de novo. Jesus. Opa, eu sei que está vindo aqui. Fala de novo. Jesus. Eu identifiquei. O que João está querendo dizer é isso. Quando falamos aqui, né? O que ouvimos? Opa, no meio da multidão. Algo aconteceu no meio da multidão, mas não sei onde está. Quando ele fala aqui agora que os nossos olhos... o que vimos com os nossos olhos tem a ver com a direção que essa expressão, essa palavra está querendo dizer. E quando fala que contemplamos, então ele aponta, eu conheci, e aí fala o que o texto? As nossas mãos apalparam. João, ele não apenas ouviu, viu, contemplou, mas ele tocou no verbo da vida. É o que nós precisamos também entender esse processo. Nós, antigamente, antes de termos Cristo, apenas ouvíamos falar. Com o passar do tempo, de fato, nós identificamos que existe um Criador, que existe um Salvador. Depois nós identificamos de onde Ele vem, a sua palavra. Então nós tocamos pela fé e fomos transformados. É isso que as Escrituras procuram apresentar a nós. Então, a nova tradição da era cristã, né, o Novo Testamento, foi escrito com a finalidade de ser acrescentado à Bíblia. O cânon do Antigo Testamento, a escrita, os textos do Novo Testamento. Então agora o cânon se forma, Antigo e Novo Testamento juntos. A história da criação, a história e a origem, a genealogia, a lei, os preceitos, os reis, a poesia, o sistema sacrificial, as festas judaicas, tudo isso apontou para Cristo. Aí por que o cristão, ele não precisa comemorar Páscoa? Ai, pastor, e agora? Quem comemora, fica tranquilo, não é pecado não, tá? Mas a Páscoa perdeu sentido para a gente. Qual que era o sentido da Páscoa?
libertação da escravidão do Egito. Cordeiro, o sangue do cordeiro, os umbrais, as ervas amargas, o tempo da escravidão, o tempo do sofrimento, o pão sem fermento ou o pão ázimo, né? Você tem que sair correndo daqui. Aí Jesus chega então, o cumprimento da Páscoa, e fala o seguinte, né? Eu sou o cordeiro, então vamos lá, esse é meu corpo que é partido por vocês, esse é o meu sangue da nova aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Fazem isso. Então, toda essa expressão que Paulo completa em 1 Coríntios 11, 26, todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciaremos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, o Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é o nosso Cordeiro, Cristo, de fato, é o pão da vida, Cristo é o sofrimento da cruz em nosso favor, e o seu sangue vertido na cruz para o nosso lugar. Então as festas não comemoramos mais, a Páscoa perde o sentido no âmbito cristão, e todas aquelas ações sacrificiais, a guarda do sábado e tudo mais, Cristo cumpriu tudo. Então, pela fé, não pelo cumprimento da lei ou dos preceitos, ok? A necessidade de congregar outras pessoas para o anúncio, em vista do grande número de comunidades existentes, então começaram a escrever. Aí começou a desenvolver todo o processo da escrita que já falamos e mencionamos anteriormente aqui. Vamos lá. Antes da escrita, meus irmãos, havia a pregação dos apóstolos. Então, quando pegamos ali, Jesus é assunto ao céu, por volta do ano 28, da era cristã, né? O ano 28, ele é assunto ao céu. Os apóstolos, então, esperam um breve momento até que do alto fosse revestido. O Espírito Santo, então, ele veio, reveste, cumpre o que Joel falou. Olha a ligação. Finalzinho que eu vou mostrar aqui, mais de 63 mil ligações entre o Novo e o Antigo Testamento. E a partir disso aí, então, eles começam a escrever o livro da história em suas vidas. O livro de Atos seria isso, né? O Atos do Espírito Santo. Alguns dos reformadores, João Calvino, por exemplo, Martinho Lutero, aliás, falou que o livro de Atos deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, né? E não Atos dos Apóstolos, porque de fato cita poucos apóstolos, mas mais as ações. Mas isso não muda a essência, não. A partir desse ponto de vivência, de experiência, da ação, começaram então a registrar o que nós temos hoje preservado nas nossas mãos. Eram fatos dispersos, isolados, eram recordados e aplicados conforme a necessidade. Lembre-se, os textos não foram escritos imediatamente, foram escritos anos depois, em que o Senhor foi, pelo seu Espírito, lembrando todas aquelas ações. Lucas, pastor, ele teve o próprio livro de Lucas, né? Isso. Né? Lucas foi um historiador que ele vai ser convertido por Paulo, vai andar com Paulo, e ele vai fazer um estudo histórico minucioso. E é tão importante que ele começa a história de Lucas por um casal de sacerdotes. E não tem como o judeu questionar se isso é verídico ou não, porque é registrado na história. Então ele vai fazer esse levantamento histórico e começa a escrever Lucas depois da morte do Senhor, muito depois. Ó excelentíssimo Teófilo, né? Então procurei escrever minuciosamente todos os fatos registrados. Então, Lucas, que era um doutor, né, da época lá, conhecido, que era companheiro de Paulo, então ele escreve o seu evangelho, escreve o livro de Atos, acompanhando a trajetória missionária de Paulo e os fatos. Então, ele pesquisou as fontes, os apóstolos, os escritos já existentes, e a partir daí, então, ele desenvolveu os seus 2 livros, que nós temos hoje também nesse sentido. Tá? Dentro dos critérios para aceitação do Novo Testamento, irmãos, temos o testemunho interno do Espírito Santo, ele que é o autor das Escrituras, ok? Temos aqui a origem apostólica por meio dos apóstolos, Lucas, Marcos, que não eram apóstolos, mas foram instrumentos de Deus para ser usado ali. Então eles escreveram de forma a entender todo o processo. O conteúdo dos livros, né? A própria Bíblia, ela testifica sobre si mesmo a verdade de Deus.
Isso é matéria até de concílio, né? E a própria evidência interna do Novo Testamento, que tem a ver com toda essa provação de que os textos eles não se contradizem. Se porventura você entender assim, não, tem alguma contradição aqui, o problema não é a palavra, somos nós. Nós que temos dificuldades de entender. Esses dias eu preguei sobre uma série de mensagens sobre os milagres de Jesus, e o último falou sobre a cura no tanque de Betesda. E, interessantemente, quando você traz algum apontamento arqueológico, né? Por exemplo, quando você pega capítulo 5 de Lucas, pode abrir aí, capítulo 5 de Lucas, o versículo 4, diz assim, que havia um anjo, a pessoa, né? Perdão, João, desculpa, é isso mesmo, João capítulo 5, desculpe, versículo 4. Quando fala ali que eu não tenho alguém que me leve, né, até o momento do mover das águas. Cria-se que um anjo movimentava as águas, e então havia uma cura ali. Meus irmãos, nunca houve um anjo para curar ali. Pastor, há controvérsia. Não, a evidência fala que não. Isso era um mito. Eu sei que muita gente já preguei sobre isso também, depois que você vai entendendo todo o processo, tá? Pastor Teco e o Rafael, depois eles corrigem aí. Mas nunca houve um anjo, nunca houve registro de alguém que havia curado. O que acontecia? O poço de Betesda, a palavra Betesda, ela significa casa de misericórdia. Haviam dois piscinões muito grandes. Por quê? Era um lugar onde os visitantes que vinham de fora de Jerusalém, aquelas pessoas passavam por aquele tanque por uma purificação, e então eles iam para os rituais, para os sacrifícios que tinha lá. Então era muito grande, cerca de 2 milhões de pessoas visitavam Jerusalém na época da Páscoa, na época do sacrifício e das festas judaicas. O que acontecia? Havia um aqueduto, né, formado, que alimentava aqueles piscinões. Então eram 2 piscinões, um mais baixo do que o outro. Quando alimentava o primeiro, o desgaste da água com o tempo, né, baixava o volume. O que acontecia? Então, aquele aqueduto golfava, né, golfo. Ele enchia, entrava ar, e quando ele aumentava novamente, fazia assim, e movimentava a água. Alguma coisa aconteceu, algo que foi colocado, bom, não vamos ser bem assertivos quanto a isso, mas criou-se um mito de que um anjo descia no mover das águas, que era o golfar da água, então ficavam as pessoas aguardando ali. E este tinha 37 anos que estava esperando, 37 mesmo, né? 39, acho que é 37 anos. Tá, pastor, e agora? Por que Jesus foi lá? 38, né? 38 anos. Eu fiquei na metade ali. Por que Jesus foi lá quebrar o mito? E quando ele chega, ele faz a pergunta para aquele homem: você quer ser curado? Aí ele vem com a desculpa: não consigo, eu não chego lá, ninguém me leva no mover das águas. Jesus, não perdendo tempo, falou o seguinte: levanta e anda, pega a sua maca e vai embora. É lógico que ele não falou assim apressadamente, né? Mas Jesus então quebra o mito. Por que eu entrei nesse texto? Na sua Bíblia, no capítulo 5 de João, versículo 4, vê se tem aí, as mais antigas tinha isso. Esse texto não consta nos manuscritos mais aceitos. Tem aí a sua Bíblia? Tem? Está em colchetes, ou está em colchetes. É isto que aconteceu. Se você for também em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9 a 22, parece? 22, me fugiu que é o último versículo. Você vai encontrar da mesma forma, esse texto não consta dos manuscritos mais aceitos, ou está entre colchetes, ou na Bíblia de estudo, vai apresentar para você lá aqui dessa forma. Por quê? Os manuscritos mais antigos, do 2º e 3º século, não havia esse texto. Mas por que nós mantemos então? Porque existe o que nós chamamos de crítica textual, que com o passar do tempo, quando foram achados
manuscritos mais recentes contendo, entendeu-se que é melhor preservar do que retirar. Então, quando você pega o texto de Marcos, pegarão os serpentes, falarão novas línguas, você está usando um texto que não encontra nos manuscritos mais aceitos, porém, há uma preservação para que a gente saiba lidar com eles. Então, adotou-se o sistema de preservar o texto e não retirá-lo, para que, de fato, pudéssemos entender todo o processo. Por isso que não se deve fazer doutrina sobre esses textos, mas eles estão ali para poder mostrar para a gente. Deixou de ser inspirado? Não, eles estão ali para mostrar para a gente que talvez houve um erro do copista, mas nós mantemos de forma que vamos tratar desse texto para que haja uma aplicação na nossa vida. Não, isso não é erro, meus irmãos. Ela não é a essência. Isso, obrigado. Todo texto bíblico, ele tem uma essência, né? O contexto dele pode trazer variações, mas a essência da revelação vai estar no texto. E, geralmente esses versículos não são a essência da doutrina. Verdade, é isso aí. Muito bem, obrigado, pastor. Então é isso que tem a ver. É como você falar o seguinte, Lucas diz, Jesus estava entrando em Jericó e havia um cego. Mateus fala, Jesus estava saindo e tinha 2 cegos. A essência não muda, eles foram curados. Eles foram curados. Então nós temos que saber entender essa leitura, que não é uma contradição, mas são pontos que, escritos por seres humanos, né? Certa vez alguém falou assim, como é que eu posso acreditar num papel escrito por homens? O interlocutor disse o seguinte, você queria que fosse escrito por cavalos? Né? Papel aceita tudo, rasga a sua certidão de nascimento. Você estava lá quando escreveram o seu nome? O que traz a veracidade da sua certidão de nascimento? As testemunhas. As testemunhas que escreveram lá, né? Teco Rezende, nascido de tal, os avós, tudo mais, o escrivão vão lá e testificam, é verdade. O que garante que a palavra que nós temos em mãos é verdade? As testemunhas. Gente, ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por uma mentira. Mas homens e mulheres morreram pela verdade. É o que também nós devemos entender. Se um dia passarmos pela grande tribulação, há controvérsia escatológica, né? Mas eu prefiro dizer o seguinte, eu prefiro que haja um arrebatamento, que aconteça antes da grande tribulação, prefiro. Porém, todavia, como não é um caso fechado, pastor Rafael, depois você corrige aí, mas vamos que a gente passe pela grande tribulação. A pergunta que eu faço, você está preparado? Então é melhor você viver como se fosse passar, do que realmente você, num aperto, você negar. Ok? Vamos lá, quase finalizando aqui já, pastor, pelo tempo. Diversidade entre os sinóticos, falando rapidamente aqui. Veja o que Mateus disse em Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando você vai para Lucas, falando sobre as bem-aventuranças, ele fala bem-aventurados os pobres. Mudou a essência, como o pastor Teco disse? Não. Motivo das diferenças. Mateus destinava-se às comunidades judias e queria combater uma doutrina dos judeus que tinham uma ideia de falsa pobreza. Já Lucas deu um sentido social, mais importante para as comunidades gregas para as quais escrevia. O Evangelho de Lucas, ele fala muito mais da defesa e da preservação e do contexto de trazer a mulher para perto, em seus afazeres, em toda a sua forma, do que os demais evangelhos. Mateus, ele falava o reino dos céus, porque era judeu e não queria expressar o nome de Deus à toa, entre aspas. Lucas falava o reino de Deus, porque a concepção dele do conhecimento da palavra, ela estava fora do contexto judaico daquilo que se apresentava, ok? Então, as cartas, resumindo aqui, as epístolas paulinas, normalmente eram escritas para serem lidas em público, ok? As epístolas gerais são chamadas assim por destinarem à igreja em geral e não a tal qual a comunidade. Então havia um motivo geral. Se você pega 1 Pedro capítulo 1,
ele começa justamente dizendo, né, escrevendo aos eleitos que foram dispersos na Capadócia, na Ásia, né, a estes que estavam sendo perseguidos. Então ele direciona aquela palavra para aquela comunidade que ali se encontrava, ok? E no século III, a igreja se reuniu em um concílio de Hipona, e uma das tarefas era organizar o cânon. Tivemos vários concílios, meus irmãos, em torno dessa formatação. Anotei aqui para não esquecer. Primeiro concílio de Nicéia, 325, concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, concílio de Éfeso, 431, concílio de Calcedônia, 451, segundo concílio de Constantinopla, 553, terceiro concílio de Constantinopla, 680, e o segundo concílio de Nicéia, 785, e os mais recentes, Vaticano I, Vaticano II, que trataram dessa preservação. Até 1500 e pouquinho, com os reformadores, então, ainda estava formando esse cano neotestamentário, o Novo Testamento, para compor o que nós temos em nossas mãos aqui, ok? Então, nós temos aqui, ó, a Bíblia completa. É essa Bíblia que você tem, irmãos. Pastor, a Bíblia católica tem 7 livros a mais. É o que nós chamamos de livros apócrifos. Eles não estão no cano judaico. Você pega a Bíblia judaica, não estão lá. Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedorias, esse livro não está lá. Baruque. Hein? Baruque. Né? Baruque. São 7. Então, eles permaneceram porque a Vulgata Latina e a Septuaginta permaneceram por uma questão histórica. O objetivo foi esse inicialmente. Vamos deixar esses livros por um conceito histórico, mas não inspirado. Mas a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, não tem. Como também a Bíblia protestante, fechada por volta de 1500 e pouquinho, não mantém também essa questão, ok? Então, algumas orientações para a gente fechar aqui, irmãos. Salmo 119, 9 e 11. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Guardei no coração para não pecar contra ti. Nós só saberemos da vontade de Deus, nós saberemos ter uma vida santa, reta, quando a sua palavra, de fato, for guardada no coração. E o sentido aqui não é o órgão pulsante, né? Não é o cardia pulsante, mas tem a ver com todo o sentimento da nossa alma. Quem tem carteira aí, tem CNH, você só sabe que é proibido fazer a ultrapassagem em faixa contínua, que aliás hoje está passível de você caçar sua carteira, tá? A lei mudou, cuidado com isso aí. Se você de fato estudasse o que for ali as regulamentações. Só saberemos a vontade de Deus se estudarmos essa palavra também, ok? Olha outra coisa, 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada por Deus aqui, permitam-me citar, ela é theopneustos. É uma ideia de que Deus, Ele revelou aos escritores a sua vontade, a sua palavra, e completamente interligada com o conhecimento, com a cultura, com a língua, com o idioma que eles tinham. Então Deus, Ele usou a natureza humana, a forma humana, mesmo sendo pecadores. Lembre-se, a inspiração é da palavra e não dos homens. A palavra é inspirada, os homens são iluminados. Então tem que saber essa colocação, tá? Corrige depois lá, pastor Teco. Ok. Gente, olha esse gráfico. Aqui eu vou fechar, pastor. Sabe o que é isso? 63 mil referências cruzadas na Bíblia. É como você pegasse um texto lá em Gênesis e ele replicasse em alguns livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É como você pegasse no início, começando com a árvore em Gênesis, e terminando com uma árvore, a árvore da vida em Gênesis, e a árvore da vida lá em Apocalipse. São registros, né, os estudiosos aí que fizeram isso aqui, fizeram essa comparação de registros daquilo que a Bíblia, ela se compara.
E aí, por que nós não aceitamos os 7 livros que estão no cano católico? Nenhum deles está citado aqui. Jesus não citou nenhum deles. Alguns que colocam lá o livro de Enoque, né, que Paulo citou, que lá Judas citou, mas foi uma referência, não foi algo inspirado, uma referência que foi feita. Mas no contexto geral, não há nenhuma citação de 1º, 2º, 3º Macabeus, nenhuma citação de Tobias, enfim, todas essas questões que se colocam aí para frente, ok? Só para os irmãos conhecerem aqui, esses são os livros apócrifos. Sim, esses são do Antigo Testamento. No Novo Testamento há livros, Evangelho de Maria, Evangelho de Barnabé, né? São chamados de pseudoepígrafos, né? São complementações, são livros históricos, contos, mas que também não foram aceitos. Tanto o Novo Testamento protestante quanto o Novo Testamento católico, eles não têm acréscimo, continua a mesma coisa, ok? Certinho, 27, valeu. Então, esses são os livros do Antigo Testamento, chamado apócrifos. Está meio apagado aqui, mas outros livros, né, que foram também adotados, que não foram reconhecidos ali. Enfim, eu não sei se ajudei, eu não sei se compliquei, mas o que você tem em mãos é a palavra de Deus, é a revelação do Senhor para nos mostrar a história, o seu caráter, os seus atributos, o seu plano, os seus decretos, Cristo e a salvação, mostrando que a nossa natureza perdida, pecadora, caída, ela foi paga pela obra da cruz. Se pudéssemos resumir a Bíblia, sobre o que ela fala? Fala sobre a bondade e o caráter de Deus em Cristo. Então ela é a palavra inerrante de Devolvo Amém. Devolvo a palavra. Amém, meus irmãos. Sem esgotar o assunto, né? Não esgota não. Tá. O pessoal do coral já subiu lá para o 2º andar, mas eu queria 5 minutos oportunizar aqui. Talvez tem na plateia alguém que queria fazer uma pergunta para o pastor Sandro. Para mim não vale, para o Mansu também vale. Mais 5 minutos. Tem alguém que queria fazer alguma pergunta, abordar algum assunto que foi comentado aqui, alguma curiosidade, alguma situação? Te passo o microfone para você fazer a pergunta. Graças a Deus, ninguém. Já. Brincadeira. Amém? Pode. O irmão está fora de ordem. Quando a palavra era só transmitida oralmente, havia menos controvérsias. Quando ela se tornou escrita, houve mais controvérsia. E tem controvérsia até hoje. Então, diante do Senhor, o que o Senhor entende, né? Quando Paulo fala que a letra mata, o Espírito vivifica, porque nós temos 2 testemunhos, né? A Escritura e o Espírito Santo, né? A gente vê hoje as pessoas tão divididas, inclusive por causa da palavra, né? Eu queria que o senhor falasse alguma coisa a respeito disso aí. Não tinha, por ser oral, não tinha tanta discussão, é porque eles não escreveram, não registraram as discussões, né? Mas com certeza tinha. Mas quando Paulo fala a letra mata, o Espírito vivifica, ele está falando justamente a letra é a lei. A lei, a constituição daquilo que ela apresenta, porque a lei, ela veio para mostrar para a gente o seguinte: vocês são incapazes de andar em obediência à verdade de Deus. Quando a gente pega Tiago, né, Tiago 2,10, fala que se alguém tropeçar em um só ponto da lei, ele na verdade passa a ser devedor de todas elas. Então, de fato, a letra, que é a lei, ela mata, né? O livro de Gálatas fala justamente sobre esse equilíbrio daquilo que Paulo apresentou, que ninguém será justificado pela lei, mas apresenta a graça, né? Que pelo Espírito nos adota e cumpre em Cristo. Nós não conseguimos cumprir os 10 mandamentos, nós não conseguimos cumprir os 613 preceitos, mas quando olhamos para Cristo, Ele cumpriu. Por isso a fé nos justifica diante dos nossos erros, onde a letra mata.
Seria esse o sentido. Amém, irmãos? Mais uma. Mais uma curiosidade, baseado nesse princípio, né, que a palavra de Deus é inerrante, é a palavra de Deus revelada aos homens, por que tantas denominações, tantas diferenças, só falando do meio cristão? Ok, Por exemplo. né? Vamos pegar o livro Apocalipse, né? Para quem que foi escrito o Apocalipse? Para 7 igrejas da Ásia. Quando você pega Esmirna, Tiatira, Filadélfia, né? Sardes, Laodiceia, eu estou fresquinho com Laodiceia, que eu preguei domingo agora sobre Laodiceia, né? Quando você pega ali, você vê as diferenças entre as igrejas. Cada uma delas recebeu uma exortação, cada uma delas, menos a de Laodiceia, tinha uma característica de virtude, e cada uma delas recebeu uma promessa. Então já havia naquela época essa diferença. Vamos contextualizar aqui, né? As personalidades entre nós são diferentes. Tem gente que gosta de culto mais, né? Tem gente que gosta de culto mais tranquilo. Mas está sendo pregada a palavra. Eu estou falando de igrejas sérias, né? Não estou lidando com uso e costumes. Estou falando de igrejas que pregam a verdade bíblica. Algumas têm uma característica mais avivada pela forma de ser, outras têm uma característica mais tradicional pela forma de ser. E então Deus foi colocando e permitindo que isso acontecesse, meu irmão, meu entendimento, tal, os pastores podem ajudar depois aí, porque eu me identifico com batista mesmo. E dou glórias a Deus por ser batista. Não é orgulho, é a convicção. Tem uns que se identificam em ser um assembleiano, né? Então existe essa questão de identificação. Se eu for numa Assembleia de Deus, se eu for uma igreja super, hiper, mega plus, duplamente velho pentecostal, você vai me ver sentado do jeito que eu sento na igreja, de braços cruzados, tranquilo, e estou adorando a Deus. E se algum deles forem lá também, eles vão estranhar, né? E lá eu estou acostumado vai ver a gente tranquilo. Eu venho aqui no estranho, então, não, Teco, é brincadeira, né? O Teco vai lá no estranho. Então, existe essa característica. Agora, as denominações precisam ter uma espinha dorsal. Essa espinha dorsal é que dita realmente a quem nós pertencemos. Somente Jesus salva, somente a palavra, ela é a verdade, somente o Espírito Santo consola, somente Deus, Ele é trino. Então existe uma espinha dorsal dentre essas denominações sérias que de fato fecha essa parceria, né, essa fraternidade de que somos pertencentes ao reino de Deus. As que fogem disso, que negam a Trindade, que negam Cristo como Senhor e Salvador, que negam o Espírito Santo, tornando como uma força ativa, por isso são chamados de seitas. Então não fazem parte do nosso bojo. Russell Shedd, falecido, certa vez ele disse o seguinte: nós, os batistas, estamos mais próximos do foco da luz. E eu concordo com ele. Não sei se eu respondi certinho? Certinho, obrigado. Amém, meus irmãos.